E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, nessa aula, nesses blocos que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar a organização do Estado aqui no direito constitucional, certo? Olha só, pessoal, a organização do Estado, ela é interessante. Alguns concursos caem, outros concursos nem tanto, mas quando cai, pessoal, é texto de lei cru, limpo e seco, tá? Então, o que vamos fazer aqui? Eu vou apontar, eu vou direcionar aqui o que você deve fazer na hora da prova, tá? Como que pode ser cobrado e você vai ter que ler bastante a Constituição, turma, não tem para onde correr, tem que ler muito a Constituição nesse tópico aqui, ok? Sem falar que dentro da organização do Estado a gente vai trabalhar os entes federados, suas características jurídicas, a gente vai trabalhar os territórios, vamos trabalhar a administração pública, lembra? Administração direta, administração indireta e assim por diante. Professor, mas isso aqui eu já vi no direito administrativo. Eu sei, eu falei para você, direito administrativo, ele não é ele não é codificado, não tem uma lei específica para ele. Ele está todo espalhado, tanto na Constituição como nas leis esparsas. Então, como ele está um pedaço na Constituição, a gente chegou num ponto do direito constitucional que tem direito administrativo dentro dele, tá bom? E isso aqui, pessoal, vocês têm que saber de qual é salteado e ler bastante a Constituição, como eu falei agora há pouco, tá? Então, antes de começar, pedir aquele favorzinho para vocês, ó, curta, inscreva-se e compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal, para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok, pessoal? Beleza, vamos aqui, sem mais delongas, a nossa aula de Direito Constitucional. O professor Yannis Gentil aqui na área, seu professor de Direito Constitucional aqui do nosso canal. Vamos trabalhar a organização do Estado. Então, pessoal, como eu falei antes, o que eu vou apontar aqui para vocês é um direcionamento, para vocês se situarem na matéria do que a gente está falando, mas assim, esse direcionamento ele cai bastante em prova também, tá bom? Não vou ensinar nada que não vai cair na prova de vocês. Então, o que eu vou falar aqui, vocês fiquem espertos, anotem se for preciso e memorizem tudo que eu falar aqui, tá? E a outra parte que você tem que fazer é ler a Constituição, pessoal. O que eu vou mostrar aqui é 60% do que você tem que fazer. Os outros 40% é você que vai fazer lendo a Constituição, não tem para onde correr, ok? Então vamos aqui falar sobre a nossa organização do Estado. No caso, pessoal, a gente vai falar da organização político-administrativa, certo? Então vamos lá, ó. A federação, confederação e o governo único são formas de Estado. Então, pessoal, temos a forma de Estado federado, tem a forma de Estado confederado e tem a forma de Estado de governo único, tá bom? Nós aqui no Brasil, nós adotamos a forma de Estado federado, por isso que a gente é chamado de República Federativa do Brasil, tá bom? Então, a nossa forma de Estado é federada, mas às vezes a banca pode perguntar, confederação é uma forma de Estado? Sim. Governo único é uma forma de Estado? Sim. Federação é uma forma de Estado? Sim. Mas o que a gente adota no Brasil, qual é? A federação, a forma de Estado federativa, ok? Então, ó, no Brasil adota a forma de Estado federativa, ou seja, que adota mais de um poder político ou divisão territorial do poder dentro do território nacional. Pessoal, quer dizer o seguinte, a federativa, a gente vai entender que são vários centros de poder. Por exemplo, tem o poder municipal, tem o poder estadual e tem o centro de poder federal. E não existe hierarquia entre eles. O federal não manda no estadual, o estadual não manda no municipal. Eles são independentes. Então, nesse caso, observe que são centros de poderes diferentes. Então, nesse caso, como tem o centro de poder municipal, estadual e o federal, a gente chama isso de forma federativa, tá bom? Forma de Estado federativa, porque tem diversos centros de poder, ok? E nesse centro de poder tem o poder executivo, legislativo e o judiciário. Já vê daqui a pouquinho que não existe poder judiciário dentro do município, tá? E não tem um poder judiciário próprio. Já já a gente vai entrar em detalhes nisso, tá bom? Então, decora o seguinte, no nosso Brasil a gente adota qual forma de Estado? A forma de Estado federativa, que quer dizer mais de um poder político ou divisão territorial do poder, tá? Então, vamos lá. O modelo federativo é uma cláusula pétrea. Vocês lembram ainda das cláusulas pétreas? Ó, forma federativa de Estado, é a primeira logo de cara, tá bom? Então, não esqueçam das cláusulas pétreas e muito menos esquecer que a forma de Estado federativa é uma cláusula pétrea. Professor, quais são as cláusulas pétreas mesmo? Só relembrando, tá? Forma federativa de Estado, direitos individuais, o voto e a separação dos poderes. Isso é o que está na Constituição, tá bom? Essas quatro. Só que o STF decidiu o seguinte,
os direitos individuais é cláusula pétrea? Sim. Só que o STF já decidiu que todos os direitos e garantias fundamentais também são cláusulas pétreas. Mas na Constituição não está escrito assim. Lá tem direitos individuais. Então, de acordo com o STF, todos os direitos e garantias fundamentais. De acordo com a Constituição, os direitos individuais. Tudo bem? Beleza. Então, a forma federativa é uma cláusula pétrea. Ponto. Acabou. Ok? A República Federativa do Brasil é composta pela união indissolúvel, ou seja, pessoal, indivisível. Então, quem vai compor a República Federativa do Brasil? A União, os estados, o DF e os municípios. Então, juntando esses 4 entes, União, Estado, DF e municípios, juntando os 4, forma um único ente chamado República Federativa do Brasil. Turma, a República Federativa do Brasil é para relações externas, relações com outros países. É a única que possui soberania. União, Estados, DF e municípios não possuem soberania, eles possuem autonomia. E é muito comum a banca dizer que a União, por ser governo federal, tem soberania. Errado, ela tem autonomia. A única que tem soberania é a República Federativa do Brasil. Os outros 4 que formam ela possuem autonomia. E esses 4, União, Estados, DF e municípios, são chamados de entes políticos ou entidades políticas, tá bom? Vamos lá, falei agora há pouco. A República Federativa do Brasil possui soberania e os demais entes federados, União, Estados, DF e municípios, possuem autonomia política. Cuidado com essa soberania aqui, pessoal. Fiquem ligados com a União, que ela não tem soberania, ela tem autonomia. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil. Fiquem espertos com isso aqui, ok? Vamos lá, continuando aqui, pessoal. Características da autonomia política. Vamos trabalhar as características dessa autonomia política. Olha que interessante. Quais são as características da autonomia política? Primeiro, pessoal, auto-organização. Tá? Os entes podem criar suas próprias constituições, sendo que os municípios e o DF possuem lei orgânica. Aí você fala assim, nossa, professor, quer dizer que tem a Constituição Federal, isso, que é da União. Os estados têm a Constituição, cada um dos estados pode ter sim a sua Constituição. No caso aqui no meu estado, que é o Maranhão, nós temos a Constituição Estadual do Maranhão, pessoal, tá? Professor, e os municípios? Os municípios e o DF trabalham com uma coisinha chamada lei orgânica, tá certo? Então, cuidado com isso aqui. Autogoverno. Os entes podem ter a estrutura própria dos 3 poderes, falei agora há pouco, né? Com exceção dos municípios que não possuem judiciário próprio. Então, pessoal, quem são os entes? União, Estados, DF e municípios. Tem poder executivo na União, nos Estados, no DF e no município? Tem. Cada um deles tem seu poder executivo. Tem poder legislativo em cada um desses 4? Tem. Cada um tem seu poder legislativo. Tem um poder judiciário em cada um desses 4? Não. O único que não tem poder judiciário próprio é o município, tá? União, Estados e DF tem poder judiciário, o município não. Professor, na minha cidade tem o fórum. O fórum é estadual, o fórum não é municipal. O fórum pertence ao estado, não ao município. Então não existe poder judiciário municipal, assim, poder próprio, tá bom? Alta administração. Os entes podem ter seus próprios servidores e realizar a atividade administrativa de forma independente. Pessoal, lógico que pode ter os seus próprios servidores, tanto que tem concurso federal, tem concurso estadual, tem concurso no Distrito Federal e tem concurso dos municípios. Então, cada um deles podem ter seus próprios servidores, sim, e eles realizam a sua atividade administrativa de forma independente. Então, se você é concursado municipal, você vai ser exclusivo do município, você não vai ter que trabalhar para o Estado, você não é obrigado a trabalhar para o Estado, porque você pertence ao município. Professor, mas acontece que na minha cidade, na minha também acontece isso, tá? O fórum daqui, ele pega alguns servidores da prefeitura para trabalhar lá. Aí é outra parada, pessoal. Acontece que os entes, eles podem se comunicar entre si. E quando algum ente está com déficit de servidores, ele fala, por exemplo, aqui o Estado, né? O poder estadual aqui do meu estado tem pouco servidor no TJ Maranhão. Então é muito comum os fóruns, as comarcas, pegarem servidores da prefeitura para trabalhar lá, mas quem paga esses servidores é a prefeitura, não é o fórum, tá bom? Então essa galera ela é cedida ou emprestada, mas é temporariamente, e quem paga esses servidores emprestados é o município, não é o fórum que vai pagar eles. Ok, pessoal? Tranquilo. Então vamos lá. Autolegislação. Os entes podem ter suas próprias leis, porém todas devem respeitar a Constituição. Lembrando a pirâmide de Kelsen, né? Aquela pirâmide assim,
Quem está no topo dela é a Constituição. As leis estão abaixo da Constituição. Então, temos leis federais? Tem. Tem lei estadual? Tem. Lei distrital? Tem. Lei municipal? Tem, chamada de lei orgânica. Então, essas leis, cada um pode ter sua própria lei? Pode, mas todas elas têm que estar de acordo com a Constituição. Nenhuma delas pode bater de frente com a Constituição, tem sempre que concordar com ela. A Constituição, pessoal, é a lei das leis, é a lei máxima. É ela que vai dizer o norte que as outras leis têm que seguir. Tudo bem? Cuidado com isso aqui, tá? Professor, mas tem alguma lei que abarca todo mundo, que todo mundo é obrigado a obedecer? Tem, é chamado de lei nacional. Turma, tem lei federal. A lei federal é só a União que tem que obedecer. Professor, eu quero um exemplo de lei federal. No caso, a lei 8.112/90, que eu chamo carinhosamente de mãe. É o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. É a lei que você em breve vai ser abarcado por ela. Tá? É uma lei que te ama, que te acolhe. É a lei que fala assim, vem meu filho, venha para o Serviço Público Federal que você agora é meu. É uma mãe te chamando para te pagar bem, te dar carinho, te dar atenção. É a mãe, a lei é uma mãe. Mas essa lei só funciona para o governo federal. E tem alguma lei que abarca todo mundo é obrigado a seguir? Tem, pessoal. O melhor exemplo disso é a lei de licitações. Tá? A lei 8.666, a lei demônio 8666/93, se bem que mudou, né? 8666/93. Então, ela é uma lei nacional. Todo mundo tem que seguir essa lei. União, estados, DF, municípios, todo mundo tem que seguir esses princípios. Então, cada ente pode ter sua própria lei, mas também acontece de ter leis nacionais, em que todos os entes são obrigados a seguir essa única lei. Tá? Um exemplo disso é a própria Constituição também. Ok? Vamos lá. Autonomia financeira. Os entes podem ter recursos próprios, ou seja, podem cobrar imposto de forma independente. Ei, Brasilzão cobra imposto, né? Aí você compra uma coisinha, tem que pagar o imposto federal, o imposto municipal, o imposto estadual, imposto daquilo. E aí como é que fica, professor? Vai ter que pagar, porque a Constituição diz que tem, então você vai ser obrigado a pagar, não tem para onde correr. Então, pessoal, essa autonomia financeira permite que cada ente possa gerar recursos próprios por meio de cobrança de impostos. Por isso que tem imposto federal, imposto estadual e imposto municipal, porque a Constituição diz que pode ter, isso é autonomia financeira, e cada um administra seu próprio dinheiro, ok? Vamos lá. Isso aqui é bom, isso aqui é interessante, características do federalismo, né? A gente sabe que aqui no nosso país a gente adotou a forma de Estado qual? Federalismo. Beleza, então vamos lá aqui as características do federalismo aqui no nosso Brasil. Caráter indissolúvel, os entes não podem se separar, ou seja, não existe direito de secessão. Lembra que eu falei para vocês que o federalismo quer dizer o seguinte, diversos centros de poder. Então tem o poder federal, né? O poder estadual, distrital e municipal. No caso nem distrital, é federal, estadual e municipal. O distrital está dentro do federal. Então tem o federal, o estadual e o municipal. Beleza. Só que olha só, pessoal, esses entes não podem se separar, principalmente os entes estaduais. Então, teve um tempo atrás aqui que teve uma galera do Rio Grande do Sul que queria se separar do resto do país. Não pode, pessoal, não pode, a Constituição não permite. O nome disso é secessão. Então, a Constituição não permite, não existe o direito de secessão, que é um Estado se separar do Brasil e formar um Estado independente. Não pode, é totalmente proibido. Tá? Isso pode gerar até um conflito, se for o caso, que não vai acontecer nunca, se Deus quiser. Tá bom? Então, a nossa forma federalista é um caráter indissolúvel, então os entes não podem se separar e formar estados independentes, ou seja, não existe o direito de secessão, tá bom? Vamos lá. Os entes, eles não podem se separar, mas eles podem o quê? Se juntar, tá? Então os entes podem se juntar ou se separar entre si. Professor, você falou que pode separar. Calma, eu falei que ele não pode se desgarrar do Brasil, mas um estado pode ser dividido em dois, tá? Um estado só se divide em dois e mesmo assim faz parte do nosso país, tá? O que eu falo é se separar e criar um país próprio, criar um outro estado totalmente independente, tá? Então, pode pegar dois estados e juntar em um só, pode pegar um único estado e dividir ele em 2 ou 3 ou 4, dependendo da vontade do povo, tá? Então, os entes podem se juntar ou se separar entre si para formar novos entes ou territórios. Então, os estados podem se juntar ou um estado pode se separar em 2 ou mais. Só que não é de qualquer jeito, pessoal, tá? Tem regras para isso. E olha só, quais são as regras? Primeiro, pessoal, vontade da população diretamente interessada por meio de plebiscito. Pessoal, a banca vai falar referendo. Não.
plebiscito. Plebiscito vem antes, referendo vem depois, tá? Então a vontade da população tem que ser diretamente interessada, ou seja, a população tem que querer essa separação. Professor, isso já aconteceu diversas vezes. Olha o estado do Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, foi dividido. O estado do Tocantins com Goiás, foi dividido. Quase que o Pará ia se separando também. O Pará ia virar o Pará de um lado e parece o outro ia se tornar, parece que é o estado de Carajás, uma coisa assim. Um tempo atrás queriam separar o estado do Pará também. O meu estado do Maranhão quase separou uma vez, ia ser Maranhão do Norte e Maranhão do Sul. Olha a bagaceira. Então pode acontecer. Mas a população, pessoal, tem que estar diretamente interessada e tem que ser por meio de quê? Plebiscito, não é referendo, é plebiscito, consulta prévia, tá bom? Ó, outra coisa que tem que ter, pessoal, pelo Congresso Nacional, né, eles podem fazer isso por meio do Congresso Nacional, mas tem que ter o que, pessoal? Lei complementar. A banca vai dizer lei ordinária, errado. Lei complementar, aprovada pelo Congresso Nacional. Não é Câmara, não é Senado, é o Congresso. Não é a mesma coisa, professor? Não é a mesma coisa, pessoal. A Câmara é um órgão, o Senado é outro órgão e o Congresso é um terceiro órgão. Olha só o tanto de política a gente tem que sustentar. Tá? Então é o Congresso Nacional que tem que aprovar por meio de lei complementar. Tá? Beleza. Ó, e o federalismo, pessoal, é formalizado por meio de Constituição Federal, tá? A repartição de competências, os entes possuem suas competências específicas. Turma, isso aqui é uma característica do federalismo. Primeiro, pessoal, para ter um Estado federal, um Estado federalista, no caso, o pacto para fazer isso tem que ser por meio de Constituição, tá bom? Em outros países, pessoal, que não possuem o modelo federalista, eles usam outros instrumentos políticos que não é a Constituição, tá? No nosso caso aqui, no nosso pacto federalista, tem que ser formalizado por meio de Constituição Federal, tá bom? E também tem que ter, pessoal, a repartição de competências, ou seja, os entes possuem suas competências específicas. Então é aquela coisa, a União trabalha com certas coisas, os estados trabalham com outro tipo de coisa, o DF com certas coisas e o município com outras coisas. Ninguém pode interferir no serviço de ninguém. Eles podem se ajudar, mas não pode interferir, tá? Então cada um tem as suas competências específicas, ok? Tranquilo. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, tem mais coisa. As vontades parciais dos entes devem ter participação nas vontades centrais. Ou seja, pessoal, os entes devem participar das vontades centrais por meio de representantes no parlamento. Então, é aquela coisa. Você, quando vai votar, tem eleição para prefeito e vereador. Beleza. 2 anos depois, tem para presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. Então, olha só, pessoal, as vontades parciais dos entes devem ter participação nas vontades centrais, ou seja, pessoal, os entes, no caso os estados, o DF, os municípios, têm que ter representantes na União, ou seja, na esfera federal, tá bom? Então, ó, os entes devem participar das vontades centrais por meio de representantes no parlamento. É por isso que tem os deputados federais. Você elege um deputado federal aqui no seu estado, mas ele vai estar lá em Brasília. O deputado estadual fica aqui no seu estado. O deputado federal que você elege aqui do seu estado vai para Brasília. E os senadores também vão para Brasília. Ou seja, essa galera vai representar o povo lá no poder central, que é a União, tá bom? Então, são representantes eleitos no parlamento, lá em Brasília. Isso são as vontades parciais dos entes, devem ter participação nas vontades centrais. Tá bom? Intervenção federal, quando a União pode intervir em um outro ente para garantir um vínculo federativo, como também para o respeito à repartição de competências. É mais ou menos assim, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que um ente não pode interferir no outro? De fato, não. Mas tem um ente que ele é específico para que a coisa não desande. Vamos supor que um estado ele esteja tomando uma função do município. A União, pessoal, pode intervir e falar, opa, não faça isso, volte para a sua competência que você foi designado,
Tá? Isso é uma intervenção federal. Uma outra coisa também que acontece na intervenção federal é quando um Estado ele está digamos, em estado de guerra, de catástrofe, ele está numa situação muito complicada e o governo federal pode intervir. Temos como exemplo lá no Rio de Janeiro, quando teve aquela intervenção federal lá naquela questão das favelas e traficantes, uma coisa assim. Já teve um tempo isso aí já. Então, no caso, o governo federal teve que intervir, pessoal, porque senão ia dar problema, ia ficar muito sério esse negócio. Então, tem momentos que a União pode intervir, mas são coisas muito específicas, tá bom? Então, aqui, ó, quando a União pode intervir em outro ente para garantir o vínculo federativo, vamos supor que um Estado queira se separar do Brasil, a União pode intervir, tá bom? Como também para o respeito à repartição de competências. Tranquilo, né? Vamos lá. Controle jurisdicional de constitucionalidade é o que garante a Constituição ser seguida e é realizada por meio de um órgão do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o STF, o Supremo Tribunal Federal, ele é a quarta instância, ele está no topo, tá? Tem os 4 tribunais superiores que estão abaixo, e no caso é o STJ, o TST, o TSE e o Superior Tribunal Militar, que são os tribunais de terceira instância. Aí temos os tribunais de segunda instância, que são os tribunais de justiça, o Tribunal Regional Federal, o TJDFT, o TRT, o TRE, e temos os órgãos de primeira instância, que no caso são os juízes. É estranho falar que um juiz é um órgão, né? Pois é, a gente vai ver isso aqui lá na frente um pouquinho, a gente vai chegar no Poder Judiciário, tá? Você vai entender que o juiz, ele é um órgão no Poder Judiciário. Nossa, professor, o juiz é um órgão? Não diga que o juiz é servidor não, tá? O juiz está acima dos servidores, ele é um órgão no Poder Judiciário. Então temos aqui o juiz federal, o juiz estadual, o juiz do trabalho, o juiz eleitoral, o juiz militar. Esses juízes são órgãos de primeiro grau da justiça. Então todos eles têm que seguir a lei. Só que tem um único órgão no Poder Judiciário, o único, que é o guardião central da Constituição, tá? É ele que decide tudo no final das contas, que no caso é o Supremo Tribunal Federal, tá? É a quarta instância, lá no topo, tá bom? Então ele é o guardião da Constituição. Ele possui uma coisinha chamada de controle jurisdicional ou controle de constitucionalidade, porque ele é o guardião da Constituição, ele que protege a Constituição, tá? Quase quer falar uma coisa aqui que não era bom falar, vai que o STF me prende, não pode falar não. O STF trabalha muito bem, muito bem. Vamos lá. O federalismo foi formado por desagregação ou segregação, ou seja, Estado unitário foi dividido politicamente, portanto possui mais de um poder político. Olha só, pessoal, não é estranho falar que o nosso federalismo ele é por desagregação ou segregação, porque assim, na nossa cabeça a gente fala segregação como algo negativo. Alguém foi segregado, foi separado de um grupo. Não é exatamente algo negativo, pessoal. Segregação quer dizer separação, tá? Mas às vezes não é uma coisa ruim. Ó, o nosso federalismo aqui, ele foi por desagregação ou segregação. Pode ir na prova assim também, desagregação ou segregação. Ou seja, o Estado unitário foi dividido politicamente. Então, olha só, pessoal, antigamente, se você pegasse a monarquia, o rei era o cabeça de tudo. Ele era o poder executivo, legislativo e judiciário, tudo em uma única pessoa. Já imaginou uma pessoa no Brasil com esse poder todo? Ia dar problema sério, tá bom? Então, nesse caso, o poder foi dividido, tá? Então, foi dividido o poder executivo, legislativo e judiciário. E teve mais uma outra divisão. Cada ente federado, ou seja, União, Estados, DF e municípios, tinha seu próprio poder executivo, seu próprio poder legislativo e seu próprio poder judiciário, com exceção dos municípios, tá? Que não tem poder judiciário. Então, o poder foi totalmente dividido. Isso, pessoal, é federalismo. Então, o poder não se concentra na mão de uma única pessoa, ele está todo dividido entre os entes federados, tá bom? Então, ó, o nosso federalismo, como ele divide o poder, ele é formado por quê? Desagregação ou segregação, está todo dividido o poder. Ou seja, o Estado unitário foi dividido politicamente, portanto, possui mais de um poder político. Tranquilo, pessoal. Por isso tem o poder federal, estadual, distrital, municipal e assim por diante, tá bom? O federalismo ocorre de forma centrífuga. Nossa, professor, eu vi isso na minha máquina de lavar. Verdade, e está correto. Pessoal, centrífuga quer dizer de dentro para fora. Então, tipo assim, a união, né? O nosso federalismo ele é de dentro para fora. Então, ele é assim, ó, daqui do meio, né? Expande para todos os outros. Isso é centrífugo, tá bom? O nosso federalismo não é centrípeto. Centrípeto é de fora para dentro, não é assim que o nosso federalismo é. O nosso é centrífugo, é de dentro para fora, tá bom? Então, ó, o federalismo ocorre de forma centrífuga, ou seja, de dentro para fora, e não de forma
desculpa, centrípeta, que é de fora para dentro. Cuidado, o nosso federalismo é centrífugo. Eu estou lavando roupa. Pensa assim, a mãe lava assim, ó, de dentro para fora, tá? É assim que o nosso federalismo também, ok? Vamos lá. O federalismo possui uma estrutura tríplice ou tricotômica, ou seja, é formado por União, Estados e municípios. Professor, peraí. Cadê o Distrito Federal? Pois é, pessoal, olha só, cuidado. A nossa Constituição fala que o nosso federalismo, ele é tríplice, né? Ou tricotômico. Porque lá tem, cada um tem a União, tem os estados e tem os municípios. O DF, pessoal, ele é um ser à parte. Ora ele se comporta como um estado, ora ele se comporta como um município. Professor, mas o DF é estado ou município? O estado não é, o DF não é estado e o DF não é município, pessoal. O DF é o Distrito Federal. Você tem que imaginar o Distrito Federal, pessoal, como um outro ente, não como uma coisa dentro do estado. Geralmente a pessoa imagina o Distrito Federal como uma coisinha dentro do estado. Não, pessoal, ele é separado de todos. Então tem a União, tem os estados, tem o DF, tem os municípios. Só que o nosso federalismo não abarca o Distrito Federal como uma entidade assim bem específica, porque ora ele se comporta como estado, ora ele se comporta como município, tá bom? Então, ó, o nosso federalismo possui uma estrutura tríplice ou tricotômica, ou seja, formado por quem, pessoal? União, estados e municípios. O DF não entra nessa estrutura porque tem hora que se comporta como estado e em outros momentos comporta-se como município. Então, pessoal, tem que ficar ligado com isso. É muito comum dizer que o federalismo ele é quadripartite ou qualquer outra coisa. Não, ele é tríplice. União, estados e municípios. Isso é nosso federalismo, tá bom? Tranquilo. Não há hierarquia entre a federação, ou seja, a União não manda nos estados, os estados não mandam no DF e o DF não manda nos municípios. Ninguém manda em ninguém nessa bagaça. Todos eles são independentes e autônomos. Tá bom? Vamos lá. Brasília é a capital federal e é também região administrativa e não é município. Ó, para você que é meu aluno, que talvez eu tenha algum aluno em Brasília, eu espero que sim, nosso canal tá com um crescimento até legal, bem provável que eu tenha um aluno em Brasília, tá? Se você é de Brasília, fala aqui nos comentários, eu vou ficar bem feliz se você for de lá e tá me falando. Ah, pessoal, assim, eu tenho um primo lá em Brasília, meu primo Januário, olha o nome do homem, Januário. Então, olha só, o Januário, ele mora em Brasília há um tempão. Eu sempre falei para ele, primo, Brasília, ele é o quê? Na época eu não estava para concurso, na época. Ele, é a capital federal, cara. Mas ele é uma cidade? Ele não, Brasília não é uma cidade. Ele não é município, tá? Então, pessoal, Brasília, olha só que interessante. Ao redor de Brasília, no caso, dentro do DF, tem uma coisinha chamada cidades satélites. Tá? Mas não são cidades propriamente ditas como a gente fala aqui, como a gente está acostumado. São cidades satélites, é um esquema totalmente diferente. Então tem que ficar muito ligado com isso, pessoal. Brasília é a nossa capital federal, tá bom? É uma região administrativa e Brasília não é município. Brasília não é município. Professor, Brasília é uma cidade? Brasília é a capital federal. Cuidado com essas nomenclaturas aqui, pessoal. Sério mesmo. Ok? Abraço, Januário. Territórios federais. Vamos lá, pessoal, territórios. Olha só que interessante, turma. Atualmente, a gente não tem mais um território, não temos mais territórios brasileiros, tá? Peraí, professor, e o Brasil não? Não, olha só. Pessoal, territórios federais é diferente de território nacional. É outro sistema, tá? Territórios, pessoal, territórios federais são porções de terras que não têm denominação específica. É tipo uma região que não é estado, não é DF, não é município, ele não é nada, mas faz parte do Brasil. Então, nesse caso, a gente chama isso de território, tá bom? E atualmente não temos mais nenhum território desocupado no Brasil. O último era Fernando de Noronha, que, se eu não me engano, foi agregado pelo estado de Pernambuco, tá bom? Então, não temos mais territórios vagos no Brasil. Mas se tivéssemos territórios vagos, seguiria esses parâmetros bem aqui, ó. Não são entes federativos, ou seja, não possuem autonomia política. Pessoal, quem são os entes federativos? União, estados, DF e municípios. Eu não falei União, estados, DF, municípios e territórios. Os territórios não fazem parte dos entes federativos, tá bom? Então é muito comum a gente falar que a banca dizer que o território é um ente federativo. Não, pessoal. Entes federativos são só 4, União, Estados, DF e municípios, acabou. Território não é ente federativo. Se ele não é um ente federativo, ele não possui autonomia política, mas podem ser criados
e são autarquias ou autarquias territoriais. Professor, eu vi autarquias na administração pública, direito administrativo. Verdade, pessoal. E eu falei para vocês das espécies de autarquias. E uma das espécies são os territórios. Os territórios, pessoal, são espécies de autarquias. Eita, professor, agora bagunçou minha cabeça. Não, bagunça não, pessoal. Só lembra só o seguinte, o território é uma autarquia? Sim. As autarquias podem ser territórios? Sim. Então são chamadas de autarquias territoriais? Sim. Tranquilo. Decora. Territórios são autarquias. Autarquias são territórios. Acabou. Só isso. Tá bom? Vamos lá. A criação, transformação ou reintegração são dispostas por lei complementar. Olha aqui que pode confundir vocês rapidinho. Lembra que no slide anterior que eu falei de lei ordinária que o Congresso Nacional tem que emitir para, no caso, a questão dos estados? Pois é, no território não é lei ordinária não, aqui é lei complementar. Olha para não acabar se confundindo. Cuidado com isso aqui, tá bom? Vamos lá. Agora sim, a organização administrativa e judiciária são dispostas por lei ordinária, tá bom? Então, pessoal, cuidado com isso, cuidado com isso. Eu acabei confundindo aqui rapidinho, pessoal. Ó, lá no Congresso Nacional também é lei complementar, tá? Lei ordinária aqui, desculpa, acabei confundindo aqui. Vamos lá. A organização administrativa e judiciária são dispostas por lei ordinária. Então, olha só, para criar um território, para transformar um território ou para reintegrar, ou seja, pegar um pedaço de terra e transformar em território aqui, puxar ele para a gente, só por lei complementar. Agora, para organizar um território, tanto a parte administrativa como a parte judiciária, tem que ser por lei ordinária. Então, pessoal, tem que ficar ligados nesses detalhes aqui, turma. Cuidado para não confundir lei complementar com lei ordinária. Então, para criar, transformar ou reintegrar, lei complementar. Para organizar tanto a parte administrativa como organizar a parte judiciária, lei ordinária. Tá bom? Vamos lá. Os territórios, sim, podem ser divididos em municípios, não tem problema nenhum. Suas contas serão submetidas ao Congresso Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Então, pessoal, os territórios... Ah, professor, o território é uma porção de terra que não tem destino certo. Sim, mas lá não é cabaré não, lá não é bagunça não, tá bom? Então, as contas, o dinheiro do território tem que ser submetido ao Congresso Nacional, tá? E tem que ter um parecer, ou seja, uma aprovação do Tribunal de Contas da União. Ou seja, pessoal, aqui é coisa pesada, é governo federal que está se metendo aqui, tá bom? Olha só isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, isso aqui você tem que anotar e grifar com letras garrafais, anota isso aqui num papel de pão, decore isso aqui, pessoal, isso aqui cai bastante em prova, tá? Territórios com mais de 100 mil habitantes, o que eles podem ter, pessoal? Um território com mais de 100 mil habitantes, eles podem ter órgãos judiciários de primeira e segunda instância. Professor, todos os territórios? Não, territórios com mais de 100 mil habitantes podem ter órgãos judiciais de primeira e segunda instância, tá? Eu atualmente não conheço nenhum, se já teve alguma vez eu desconheço, mas provavelmente tenha tido, mas eu atualmente não conheço, tá? Mas poderia ter? Sim, se tivesse mais de 100 mil habitantes, sim. Então, lembrando que o nosso Poder Judiciário é de 4 instâncias, lá pode ter quantas? 2 instâncias, tá bom? Vamos lá. Pode ter membros do Ministério Público também, ou seja, promotores, defensores públicos e câmaras territoriais. Olha só, o poder legislativo, tá bom? Pessoal, olha só, no município, nós temos aqui a Câmara de Vereadores. No Estado, temos a Assembleia Legislativa. No DF, lembra que ele se comporta ora como Estado e ora como município? Nós temos a Câmara Legislativa no Distrito Federal, ó, Estado, município, Câmara Legislativa. Já no território federal, pessoal, nós temos a Câmara Territorial, mas para ter uma Câmara Territorial, para ter defensor público, para ter um promotor, ou seja, membros do Ministério Público, para ter órgãos judiciais de primeira e segunda instância, os territórios têm que ter, no mínimo, quer dizer, tem que ter mais de 100 mil habitantes. É obrigatório para ter essas coisas aqui. Tudo bem, pessoal? Beleza. Pô, mas território é grande, pessoal. Oh, nem imagino tanto. Tá acabando, pessoal. Vamos lá. A lei disporá sobre as eleições para a Câmara, ó, a Câmara Territorial, e sua competência deliberativa. Ou seja, pessoal, quem vai organizar a Câmara Territorial é a lei. Simples assim. Podem eleger 4 deputados e não podem eleger senadores. Olha só que interessante, pessoal. O território pode eleger deputados, mas não pode eleger senadores, ok? E, pessoal, tem um número específico, tá bom? 4 deputados, certo? Não pode ser mais do que isso, tá
tá bom? E senadores algum? Nenhum senador, ok? Beleza, vamos lá. E o governador, pessoal, do território, não vai ser eleito não, tá? Ele vai ser nomeado pelo presidente da república, olha só. Então, o cara que vai governar o território não é qualquer candidato que bota ele lá, não. É a candidata presidencial, tá? E não vai ser por meio de voto que vai eleger o governador, não. Tá? Como é uma autarquia, a gente pode dizer praticamente que é quase um cargo em comissão, uma função de confiança, vamos dizer assim, praticamente isso, tá? Então, o governador é nomeado pelo presidente da república. Tranquilo, pessoal? Beleza. Isso aqui são os territórios. Cuidado, pessoal, com a questão dos 100 mil habitantes, para ter tribunais de primeira e segunda instância, defensores públicos, membros do MP, para ter a Câmara Territorial. Quem vai organizar a Câmara Territorial é a lei, só pode eleger 4 deputados, não pode eleger senadores, e o governador não é eleito, é nomeado pelo presidente da República. Cuidado com esses detalhes, tá bom? E a sua criação, incorporação é por meio de lei complementar. E a sua organização administrativa e a sua organização judiciária por meio de lei ordinária. Cuidado com esses detalhes também, viu, turma? Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, para finalizar essa parte introdutória, isso aqui é só a introdução, viu? Temos aqui as vedações constitucionais para os entes federativos. Vamos lá, para finalizarmos. Então, olha só, pessoal. Tem coisas que os entes federativos são proibidos pela própria Constituição de fazer. Então, professor, o que são os entes federativos? União, estados, DF e municípios, tá bom? Beleza. Então, esses 4, tem certas coisas que a Constituição fala, vocês não podem fazer isso, tá bom? E quais são essas coisas? Olha isso aqui. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, manter relações com elas ou com seus representantes. Então, tipo assim, temos a igreja estadual do reino de Deus. Não existe isso, pessoal. Não pode o Estado estabelecer cultos religiosos ou estabelecer igrejas. E muito menos, pessoal, não pode haver uma relação muito próxima com representantes da igreja, tá bom? Quando eu falo assim, relação muito próxima, não é questão de amizade, não é isso, pessoal. É tipo assim, um ficar dependendo do outro para resolver alguma coisa, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Porque, pessoal, o nosso Estado é chamado de Estado laico, tá bom? Pode ser Estado laico, pode ser chamado de Estado leigo também, ou Estado não confessional, tá? Então, o nosso Estado, ele é laico, ou leigo, ou não confessional. Até botei aqui, né? Temos aqui, ó, Estado laico, Estado leigo, ou não confessional, tá? Salvo, olha a exceção, na forma da lei, visando o interesse público, tá bom? Então, olha só, pessoal, o Estado pode ter uma relação com a igreja? Pela regra, jamais. Mas, se o interesse público for mais importante e tem uma lei que permita isso, então o Estado pode sim ter alguma relação com a igreja. Mas, pessoal, é muito específico mesmo, tá bom? Por isso que quem vai determinar essa relação do Estado com a igreja é a lei, não é qualquer coisa não, tem que ter uma lei para isso e tem que ter o interesse público no meio, tá bom? Vamos lá. Pessoal, não pode nenhum dos entes recusar fé aos documentos públicos, grife isso aqui, que a gente aqui cai na prova, tá bom? Não pode recusar fé aos documentos públicos e criar distinção entre brasileiros e distinção entre si. Ou seja, não pode haver aquela divisão entre a população, pessoal. Não pode ter uma distinção, tipo, quem é branco, ou quem é preto, ou quem é rico, quem é pobre, tem alguns privilégios que outro grupo não tem. Não pode, pessoal. Não pode haver distinção entre brasileiros e muito menos distinção entre si, tá bom? Essas são as vedações constitucionais para os entes federativos. Tranquilo, pessoal? Beleza. Turma, o que eles vão fazer agora? Eles vão pegar a Constituição e ler e reler isso aqui. Se bem que isso aqui é só a parte introdutória, nem falei tudo ainda, tá? Ainda vai vir outros blocos com mais detalhes ainda, tá bom? Então, vocês vão ler bastante a Constituição, pegar essa videoaula, veja e reveja várias e várias vezes e procure responder questão, pessoal, sério mesmo. Vocês sabem que toda vez no final de cada aula, no último bloco de cada aula, eu trago uma bateria de questão para vocês, mas vocês não podem ficar presos só às questões que eu trago. Procurem responder outras questões na internet, pessoal, é sério, tem que resolver questão, não tem para onde correr. Ok? Beleza. Pessoal, antes de finalizar, vou pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, tá? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil.
tranquilo, beleza. Pessoal, obrigado por chegar até aqui. Não pare de estudar, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha disposição. Sua aprovação vai chegar, é só questão de tempo. Não desista, não desista. E acima de tudo, tenha paciência. Estude, faz aquele exemplo simples. É estudar, resolver questão e fazer simulados. Eu garanto que se você tiver paciência e um estudo certinho, focado, você vai passar em qualquer concurso e você vai conseguir o seu tão sonhado cargo público, ok? Então, pessoal, para finalizarmos, fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau!